conceito de construção sustentável está relacionado a uma forma de construir casas e edifícios em harmonia com o meio ambiente. A ideia é reduzir ao máximo os impactos da obra, utilizando materiais naturais e também recicláveis. Mas os desafios para adotar esse tipo de construção são muitos, como, por exemplo, modificar alguns conceitos da arquitetura convencional. E ainda, será que custa caro construir de forma sustentável? É isso que nós vamos ver no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha no programa de hoje é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. E a convidada do programa de hoje é a professora Ana Paula Jeff, que é mestre em arquitetura e urbanismo e leciona no campus de Balneário Camboriú e também em Florianópolis, nos cursos de arquitetura. Obrigada pela sua participação aqui hoje, professora Ana. Obrigada também, agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, professora, afinal, o que é construção sustentável? A gente falou rapidamente, mas como é que surgiu esse conceito? Na verdade, a construção sustentável, né, o próprio conceito de sustentabilidade, ele vem para falar justamente... não só reduzir, como no caso da construção da arquitetura, reduzir os impactos ambientais, né? Mas como também permeia várias áreas de conhecimento, né? Não só na arquitetura ou na engenharia. A sustentabilidade hoje ela é muito ampla, né? E está sendo muito debatida também, tá? Mas no conceito, dentro da arquitetura e da engenharia, é vista no sentido de justamente reduzir esses impactos, né, da construção no meio onde essa construção ela vai ser implantada. Né? E também a gente não pode deixar de falar das nossas cidades, né? Que também precisam ser repensadas, né? E também trazer mais qualidade de vida, não só para essa geração, porque a sustentabilidade não pensa nessa geração só, mas principalmente para as gerações futuras, né? Professora, eu vou aproveitar já que você falou na ideia de planejamento urbano. O que, na sua opinião, hoje precisa ser repensado? Quais são, na sua opinião, as principais gafes nesse conceito de planejamento urbano não pensar de uma forma sustentável? A cidade é um organismo vivo, na verdade, né? É muito complexo. O planejamento urbano ele é muito complexo. Eu acho que um grande problema das nossas cidades, hoje em dia, é que elas surgiram de uma falta de planejamento, né? Então, elas começaram a surgir de forma desordenada, né? Então, como que a gente vai, falando em sustentabilidade, como que hoje a gente pode consertar isso de certa forma, né? Então, eu acredito que para consertar isso, né, a própria forma, como vocês mesmos comentaram aqui, que a arquitetura hoje convencional, né, no meu ver, tem muitas coisas que não funcionam mais. E no planejamento urbano, né, eu acredito que também da mesma forma. Eu acho que é necessário se discutir mais, repensar, né, criticar e implementar, não ficar só no discurso teórico, né, mas também implantar novas formas de planejamento, né, nas nossas cidades. Se você pudesse fazer uma orientação para a nossa região aqui, qual seria a principal atitude que você mexeria utilizando o conceito de arquitetura sustentável para as cidades? Eu acredito assim, que no termos do planejamento urbano, a gente tem um grande problema que é a mobilidade urbana, né? Nas nossas cidades aqui da região. Eu moro em Florianópolis, e em Florianópolis a mobilidade urbana está sendo muito discutida e é um grande problema, né? E está diretamente relacionado à questão da sustentabilidade, né? Porque todo mundo precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa se locomover no seu dia a dia e a gente precisa que isso seja feito de forma mais eficiente, né? Então, em termos assim, dos edifícios, né? Eu acho que justamente sistemas construtivos, por exemplo, né? Eu não pensar só que eu tenho um prédio implantado num terreno e meu terreno é único. Não, meu terreno faz parte de todo um entorno, né? Então, esse entorno, hoje, da forma como estão sendo construídas as edificações, esse entorno ele não está sendo levado em consideração, né?
Então, eu acredito que as orientações começam por aí. São desde o início mesmo, né? Da própria concepção do terreno, da forma como eu trato o terreno onde eu vou implantar o meu edifício, né? Tem outras questões também, né? Eu acredito que hoje eu não sei como é que é aqui, mas a gente tem no litoral nós temos uma população muito flutuante. Claro. Né? Então, por exemplo, é um problema muitas vezes, como é em Floripa, a questão da água, assim, né, o saneamento ele não está sendo eficiente no sentido de conseguir suprir toda essa demanda, por exemplo, de uma população que no verão cresce, né, o dobro, às vezes muito mais que o dobro. Este né? verão a gente teve vários problemas com a questão da balneabilidade, com a Sim. água como um todo, né? Exato, né? A questão do saneamento. Então, assim, por que na construção eu não posso prever um aproveitamento de água da chuva, por exemplo, né? Onde a edificação ela pode ter alguns elementos para ser autossustentável, né? Em termos de fornecimento de água, de energia, né? O próprio tratamento do esgoto, né? Ele pode ser em loco. Então, isso são algumas diretrizes, né? Que nas construções que podem ser orientadas, dando em orientação, né? Ok. Vamos falar então de novidade. Professora, o que tem em questão de tecnologia para auxiliar as construções sustentáveis hoje em dia? Quais são as grandes novidades que podem ajudar na hora de construir algo sustentável, viável e que vá realmente contribuir com o meio ambiente? Certo. Hoje em dia, a própria industrialização da arquitetura, né? Hoje nós temos alguns sistemas construtivos que nos permitem com que alguns elementos dos edifícios, por exemplo, eles sejam mais industrializados, digamos assim, né? E venham prontos, né? A arquitetura pré-moldada mesmo, né? Ou que pode ser moldada em loco, né? Ou trazida e moldada na própria obra, nas partes desse edifício, eles podem... É como um Lego, digamos assim, né? Então, hoje muitas tecnologias nos permitem isso. Isso gera, além de uma rapidez da construção, isso também gera uma consequência na questão dos resíduos, por exemplo, de obra, né? Eu tenho uma construção mais rápida, mas ao mesmo tempo também estou podendo gerar menos resíduos, né? Mais limpinha. Mais limpa, exato. Uma construção mais limpa, né? Ou até mesmo um gerenciamento desses resíduos, muitas vezes, né? No meu canteiro de obras, por exemplo, né? Onde alguns resíduos da construção, eles podem ser separados e destinados para serem reciclados e até mesmo virarem, né, insumos para a própria construção civil, por exemplo, né? Bacana. Então, hoje as tecnologias permitem sistemas. Hoje tem um termo que se fala os edifícios inteligentes, né? Porque a tecnologia nos permite também que vários sistemas possam ser automatizados nas construções. Por exemplo, a iluminação, ela pode fazer uma interface com a iluminação artificial, com a natural, onde o sistema pode ser automatizado para que, por exemplo, no edifício corporativo, algumas horas onde eu consigo ter um aproveitamento da iluminação natural, eu tenho menos uso da artificial, né? E assim eu consigo um menor consumo de energia, por exemplo. Então, a tecnologia hoje nos permite muito isso, né, nas construções. Bacana. Agora, em termos de custo, eu acho que tem muitas pessoas que têm interesse, que já foram fisgadas, aí perceberam a importância, né, de ter uma atitude sustentável e pretende construir dessa maneira. O custo é maior? Como é que está isso? Já é mais acessível construir com elementos de sustentabilidade, mas não muito caros? Está mais acessível, já foi muito mais caro, né? Hoje a gente, algumas pesquisas, né, falam que o custo é muito relativo muitas vezes, mas que vai de 2% até 7% do custo da obra, né? Mas eu acredito que o custo-benefício, né, você acaba tendo retorno, você vai investir um pouco mais, mas existe um custo-benefício, né? Com o tempo, você consegue ter o seu retorno. E tem algumas tecnologias que estão sendo cada vez mais acessíveis e ficando mais baratas, como é o caso, por exemplo, da energia fotovoltaica, pelos sistemas, né, mais inovadores que estão sendo criados, né, e revistos e refeitos. Então, isso está começando a ficar mesmo mais acessível e o retorno está sendo mais rápido, né? Bacana. Legal.
Professora, e as energias renováveis, já está sendo possível utilizá-las de forma bem, em parte efetiva nas construções? Um prédio já consegue manter, por exemplo, uma porcentagem da energia que ele vai utilizar usando uma energia eólica ou solar, por exemplo? Sim, sim. A energia solar fotovoltaica é um exemplo muito claro disso, né? Aqui no Brasil, nós não conseguimos ter tantos exemplos práticos, né? Porque ainda não tem muitas construções onde isso foi implementado. Mas fora daqui, a gente já vê que isso já está sendo, né, muito generalizado, até um certo sentido. Por exemplo, na Alemanha, né, as construções, né, o próprio governo da Alemanha te dá uma série de isenções, né, de retorno por você estar gerando energia na sua própria casa, né, no seu próprio edifício, por exemplo, né. Então, a energia solar fotovoltaica, ela é uma tecnologia que já nos mostra que é possível isso, né. O que você diria que são as principais vantagens de quem decide fazer uma obra, uma construção de forma sustentável? Eu acredito que, além de reduzir o impacto ambiental, né, porque eu, assim, vou dar uma opinião pessoal agora, Claro. tá? Eu acho que é muito egoísta da nossa parte achar que a minha casa e o que eu faço não vai impactar no meu vizinho, né, ou no meu filho, né, nos meus netos, etc., né? Vou filosofar um pouco. Claro, com certeza. Mas eu acredito que além disso, né, de você estar reduzindo o impacto, eu acho que também vai, depois de um certo momento, impactar no próprio bolso, né? E acredito que o futuro, na medida que essas tecnologias, né, começam a ser mais acessíveis, com certeza isso vai ter um impacto no bolso, né? De quem vai investir nessas tecnologias e nesse tipo de construção. Então, é um investimento mesmo, né? É um investimento. Como você usou. É um investimento. Legal. Professora, você falou que o Brasil ainda não está tão preparado quanto a Alemanha, por exemplo. O que na sua opinião, falta para o Brasil ainda estar como um possível pioneiro nesse tipo de tecnologia? Incentivo. Né? Eu acho que falta incentivo em pesquisa, tá? Porque existem muitos laboratórios, né, e núcleos de pesquisa em várias universidades, né, no Brasil que estudam, né, como eu, né, a parte de conforto, né, a parte de materiais, né, e novos materiais ou técnicas construtivas para isso. Eu acho que falta incentivo, né, e também, por exemplo, incentivo do próprio governo, né, como hoje a gente já tem o Procel, tá? Existe uma etiquetagem de eficiência energética para os edifícios hoje, tá? Foi elaborada no Laboratório de Eficiência Energética da Engenharia Civil da UFSC, em parceria com a Eletrobras, né? No Procel. Então, existe já a mesma etiquetagem que tem, por exemplo, nos eletrodomésticos. Certo. Né? Voluntariamente, você pode adquirir essa certificação, né? Através de uma certificação e etiquetagem, que ela é voluntária, mas você pode fazer isso no seu edifício. Né? Então, eu acredito que se tivesse um maior incentivo, ou até mesmo isso virasse norma ou uma legalidade, né? Você é obrigado a fazer isso, né? Eu acho que é isso, acho que falta incentivo mesmo. Né? Inclusive, até para fazer esse programa, entrei no site do Ministério do Meio Ambiente e ali tem um longo texto que, em um determinado ponto, ele menciona o fato de que o Brasil tem problemas muito anteriores à questão da sustentabilidade nas construções, né? Sim. E a gente ainda não resolveu, por exemplo, a questão do saneamento básico, como você mesma disse, né? Então, isso pode significar que a gente vai estar sempre atrasado em relação aos outros países do mundo no que diz respeito à questão da construção sustentável? Eu acredito que não. Eu acredito que o fato de estar atrasado é uma falta de boa vontade. Né? Porque, como eu falei, assim, é muito egoísta eu pensar que eu vou construir e eu não posso fazer na minha própria edificação, por exemplo, um tratamento de esgoto em loco, no meu próprio terreno, né? Ou um tratamento um reaproveitamento da água da chuva, ou tratamento das águas residuais, que hoje eu posso
né, parte desse meu esgoto, digamos assim, né, ou de chuveiro, de pia, por exemplo, né, que eu posso tratar essa água e reutilizar essa água de alguma forma para depois justamente, por exemplo, para o vaso sanitário, né, para molhar uma grama, por exemplo, entendeu? Eu posso, então existem sistemas para isso. Para mim, então eu acho que é falta de boa vontade. Ok, vamos fechar com essa reflexão aí, fazendo um intervalinho. Daqui a pouco voltamos a conversar com a professora Ana Paula Jeff. Nosso tema hoje são as construções sustentáveis. Muito bem, já estamos de volta. Esse é o Viva Voz e hoje estamos falando sobre construções sustentáveis e a nossa convidada é a professora Ana Paula Jeff. Ana Paula, a gente sabe que você foi pesquisadora no Laboratório de Conforto Ambiental da Universidade Federal e trabalhou com um conceito bem específico que chamou a atenção, que é o de conforto ambiental, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua pesquisa e sobre esse conceito. Certo. A minha pesquisa foi voltado para trabalhar a questão do conforto ambiental, mais na parte de conforto térmico, né? Em edificações hospitalares. Porque as edificações hospitalares, elas, em termos de arquitetura, né, engenharia, são bastante complexas, né? E é um tipo de edifício onde tem que mudar um pouco o conceito de que as pessoas vão lá e que as pessoas que estão lá vão só para curar, né, são enfermos, e que não, o ambiente ele precisa ser mais que isso. Né? O ambiente ele também tem que ser um promotor, né, da saúde e da cura do paciente. E o conforto ambiental ele está estritamente ligado a isso, né? Porque a pessoa que está lá com algo, ela está debilitada, não só fisicamente, mas existe um aspecto psicológico, né? Então, o conforto ambiental ele vem para justamente trazer qualidade, né, para todo tipo de construção, né? Então, todas as áreas do conforto, elas visam trazer qualidade ambiental, né? Então, o fato de eu trabalhar com os hospitais partiu justamente desse meu ideal, assim, né? De trabalhar com um conforto térmico no ambiente hospitalar, que é bastante complexo, né? Bastante desafiador. E onde que se pode atuar para se chegar a esse conforto térmico, Ana? O conforto térmico, por exemplo, vou dar exemplos bem simples, né? Então, dentro do conforto térmico, a gente trabalha, por exemplo, com a ventilação natural dos ambientes, né? Proporcionar a ventilação natural. Porque a ventilação natural ela também está relacionada com a questão da qualidade do ar, né? Você ter uma renovação do ar interno é importante, né? Por uma questão até de salubridade mesmo, né? Dos ambientes. Ela também está relacionada com a questão como a gente fala, num termo mais técnico, com a envoltória do edifício, o envelope construtivo, que são as paredes, né, internas, as paredes externas, né, a forma como eu trabalho esses materiais, né, por exemplo, as áreas de janela, que tipo de vidro, se eu posso sombrear, né, e as minhas aberturas, como que eu posso sombrear, entendeu? Para não estar recebendo muito calor, né, nesses ambientes, para que ele próprio possa proporcionar, né, termicamente, um ambiente saudável, mais confortável, porque é muito ruim você estar no ambiente sentindo calor ou sentindo frio, verdade. Porque isso vai afetar, vai deixar a pessoa estressada e afeta na produtividade, né, afeta na qualidade de vida, né. Bacana. Bem. Professora, a gente viu que na nossa pesquisa aqui, que além da parte da construção sustentável, tem várias etapas, várias partes de planejamento e requer vários profissionais diferentes também para que a gente tenha a construção completa. Além de um especialista em construção sustentável para gerenciar o trabalho, que outros tipos de especialistas de áreas diferentes contribuem num planejamento como esse? Certo. Num projeto, né? E numa construção, a equipe é multidisciplinar, né? Impossível, sempre. Então, os arquitetos estão sempre atuando com os engenheiros, né? Ou estão atuando não só mas com um empreiteiro, né? Com um mestre de obras, com um engenheiro mecânico, né? Com um engenheiro eletricista. Então, é uma equipe multidisciplinar, né? E nos projetos sustentáveis é da mesma forma, né? São esses profissionais que vão atuar.
Ok. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os chamados empreendimentos verdes. Será que foi... você citou a Alemanha, eu vi uma reportagem muito interessante também sobre alguns condomínios na Alemanha em que eles têm vários espaços compartilhados fora do apartamento, né? Então, a área externa é super compartilhada com hortas, jardins, vários espaços assim. Mas, enfim, eu não sei se está relacionado a esse termo. Eu queria que você falasse um pouquinho desses empreendimentos verdes. Está muito na moda mesmo, né? Falar em empreendimentos verdes, né? Mas um pouquinho do conceito do empreendimento verde é justamente ter toda essa questão de redução do impacto ambiental, de melhoria da qualidade de vida, né? Das pessoas que vão ali habitar, né? E uma das características é justamente usar esses sistemas, como eu já mencionei aqui, né? Captação de água da chuva, né? Reutilização, né? Das águas que são reutilizadas, né? Que, como eu falei, assim, não é as águas residuais, né? Que a gente chama. E tem todo esse aspecto também de estar trazendo verde, né? Porque, assim, a construção sustentável, ela tem um conceito de estar, digamos assim, fazer parte do meio ambiente, né? Ela não está ali para criar um impacto, mas sim para estar adequada àquele meio ambiente físico onde ela vai ser implantada, né? E hoje as nossas cidades, elas se tornaram... cidades de concreto, né? Então, os espaços verdes, as áreas de lazer, as áreas de convívio, né? A própria, como você menciona, das hortas, né? Das hortas urbanas que estão surgindo, porque também está tendo a sustentabilidade entra nisso, porque está tendo todo um questionamento da nossa forma de alimentação, né? Dos agrotóxicos, ter uma alimentação mais orgânica, né? Então, a construção sustentável, ela precisa ter elementos que proporcionem, né, com que o ser humano possa estar mais integrado ao meio ambiente, né? Acabei de puxar aqui também um projeto que já está em andamento no estado de São Paulo, que é dos telhados verdes, né? Sim. Muito interessante. E você acha que realmente isso é algo possível? As pessoas vão adotar isso? Explica melhor como é que funciona essa Não parte. só os telhados verdes, mas agora também tem as paredes. Paredes, né? Tem uma foto aqui que tem paredes. Tem. Eu sou bastante a favor dos telhados verdes, né? Porque você... falando em termos de conforto térmico, né? São coberturas... Geralmente se fazem nos terraços ou nas coberturas, né? E são elementos bem eficientes em termos de conforto. E eu acho que também proporciona o fato de você estar no meio de um centro urbano, por exemplo, né? Que é bastante densificado, né? E você está num ambiente que te proporciona o verde, né? A paisagem, né? Você é agradável, né? Então, os telhados verdes, né? Eles estão sendo utilizados mais com esse conceito mesmo, né? De trazer a natureza mais perto das pessoas, legal. Né? Esteticamente fica interessante, agradável, sim. E tem o conforto térmico. Exato. Né? Mas assim, eu sempre falo, assim como eu falo para os alunos, que essas tecnologias, né, e que surgem, essas técnicas construtivas, elas precisam ser também utilizadas com muito critério. Então, quem quiser implementar um sistema assim, tem que conhecer o sistema, tem que saber como é que implementa, porque todo sistema tem manutenção. Ainda mais quando você mexe com vegetação, né? Perfeito. Aliás, deixa eu só fazer uma correção aqui. Esse é um projeto da cidade de São Paulo, não é do estado, né? Tudo a ver, né? Eu acho que São Paulo super carente de espaços verdes, então tomara que dê certo por lá, pelo menos. De aproveitar, né, a professora falou de manutenção, como é que é a manutenção desses equipamentos? Às vezes as pessoas não estão preparadas, até você mesmo falou, né? Acham interessante, querem implantar também na sua residência, no seu prédio, na sua cidade, enfim. Mas às vezes não tem a noção de como trabalhar com um equipamento talvez diferente, uma tecnologia que ela não está tão habituada. Como é que é isso? Tem alguma manutenção muito diferente? Que principais cuidados a gente tem que ter na hora de escolher essas tecnologias sustentáveis?
O cuidado começa também junto com o profissional, né? Uhum. Então, assim, vai construir, se alguém quer construir ou quer implementar algum sistema assim, né? Quer investir, primeiro tem que ter orientação sempre de um profissional, né? De arquitetura, claro. né? Uhum. Ou de engenharia para orientar justamente qual seria por exemplo, o melhor fornecedor, né? Ou a técnica, porque hoje em dia tem mais de um, né? Então, conhecer mesmo, né, o produto, a técnica, né, o fornecedor ou a marca, digamos assim, né? E para fazer essa manutenção depois tem que também ser alguém que conheça o sistema, né? Porque toda planta, né, precisa regar, né? Toda planta precisa, em certos momentos, ter uma poda, porque tem telhados verdes, as plantas crescem, Claro. né? Então, precisa ter uma manutenção e a pessoa que for fazer essa manutenção depois, né, tem que também ter conhecimento do sistema, né? Muito bem, professor. Na hora de fazer alguma construção, uma preocupação frequente das pessoas é a durabilidade da sua obra. É possível dizer que uma construção sustentável, bem planejada, ela é possível ter uma durabilidade maior do que uma construção, entre aspas, normal? Sim, com certeza. Um dos aspectos que a sustentabilidade fala muito é sobre o ciclo de vida das construções, né? Então, você não pode pensar você tem que pensar no mínimo numa construção para daqui a 100 anos, no mínimo. Olha só. Né? Sim. Então, a própria construção sustentável, para ser autossustentável, com certeza ela tem que ser pensada, né, para 50, 70 anos, né? 100 anos. Bacana. Professora, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Muito bacanas as explicações sobre construções sustentáveis com a professora Ana Paula Jeff, do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Univale. Obrigada, viu? Agradeço também, obrigada. A gente fica por aqui, né, Lucas? É isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.